A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença caracterizada pela elevação dos níveis tensionais no sangue. É uma síndrome metabólica geralmente acompanhada por outras alterações, como obesidade. Cerca de 20% da população brasileira é portadora de hipertensão, sendo que 50% com obesidade tem a doença. Quais são os riscos? Como evitar? O Jornal Metropolitano explica como a pressão alta pode afetar a saúde e ainda dá dicas de como prevenir. Importante que as pessoas saibam que existe uma tendência natural ao aumento da pressão arterial com o envelhecimento. Isso é uma coisa que acontece com todas as pessoas. Em determinados indivíduos, esses aumentos de pressão se manifestam em idades não muito avançadas. Então nós temos, por exemplo, pacientes muito jovens que desenvolvem hipertensão arterial, em geral, tem alguma causa que pode estar levando à hipertensão arterial. Tem uma causa removível e a isso a gente dá o nome de hipertensão secundária. 95% dos casos de hipertensão primária, nós não conseguimos buscar uma causa, não tem uma causa. E nos outros 5% nós temos causas, como doenças congênitas, doenças renais, tumores produtores de substâncias que aumentam a pressão, como feocromocitoma. Isso são as hipertensões secundárias. Isso geralmente ocorre nos extremos de vida, ou abaixo de 20 anos ou acima dos 60 anos. A outra condição é a condição da hipertensão essencial, que 95% das pessoas têm hipertensão essencial. Como isso funciona? Existem alguns mecanismos reguladores da pressão e dentre eles o principal é o rim. O rim consegue compensar as variações de pressão que são detectadas. E como ele faz isso? Eliminando água e eliminando sódio, ou retendo sódio, né, que é um íon sódio, ou retendo água. É assim que ele regula a pressão arterial. É o grande mecanismo regulador. O grande ponto que a gente tem que levar em consideração é o fato de que o excesso de sal pode levar à hipertensão arterial. Isso é importantíssimo. E quando a gente fala dos afrodescendentes, existe uma peculiaridade que eu acho que é importante saber. Acredita-se que exista uma mutação genética e que estes pacientes tenham uma dificuldade maior da eliminação de sódio, da eliminação de sal. Então veja você que a condição de comprometimento e de complicação de hipertensão em afrodescendentes ela é maior do que na população branca. Por quê? Porque estes pacientes, por terem essa dificuldade de alteração do íon do sal, eles têm uma tendência a, com pouca quantidade de sal, fazer muita alteração. A hipertensão é herdada dos pais em 90% dos casos. Em minoria, ela pode ser causada por uma doença relacionada como distúrbios da tireoide ou glândulas endocrinológicas como a suprarrenal. Entretanto, há vários outros fatores que influenciam os níveis de pressão arterial. Entre eles, os fatores que influenciam, existem alguns fatores externos. Então a gente vai falar sobre esses porque esses a gente tem como controlar. O fato de você ser hipertenso ou não está muito ligado à sua genética, né? Se o papai ou a mamãe tiveram, você também pode ser um hipertenso, você tem que se cuidar mais. Mas o que a gente tem como as chamadas medidas de prevenção da hipertensão arterial? O que eu posso te dizer que aumenta a pressão arterial e você se tornará um hipertenso? A primeira coisa, o ganho de peso. Uma outra coisa que é muito importante, né, é o consumo de bebida alcoólica. O consumo de bebida alcoólica de alto impacto, ou seja, acima do moderado, ele leva a aumento dos níveis tensionais. Pequenas doses de álcool já demonstraram ser até redutoras da pressão arterial. Mas pequena é 30 ml. Quem é que vai se contentar com 30 ml de bebida alcoólica, né? 30 ml é um copinho de café, é muito pouco. E nós sabemos que o álcool aumenta a pressão arterial. Isso é uma condição já sabida. Então a gente também não estimula o consumo de álcool. Outro fator importante é o tabagismo, né? O tabagismo está muito mais ligado ao desenvolvimento de doença das artérias, de doença coronária, infarto agudo, do que propriamente a hipertensão arterial. Mas o tabagismo, logo após o hábito de fumar, o paciente tem elevação dos níveis tensionais. O exercício físico, pelo menos 3, isso é o mínimo, eu estou falando do mínimo, 3 vezes por semana, 45 minutos, isso é o mínimo, porque o ideal seria
5 a 7 dias por semana, pelo menos 1 hora. Não precisa ser na academia, pode ser andar no plano, às vezes dentro de uma velocidade um pouco mais acelerada, mas sem necessidade de correr. Não precisa, simples hábito de andar, de caminhar. Isso deve ser feito, isso deve ser implementado, porque isso também diminui hipertensão, diminui a pressão arterial e, além disso, evita que você, que tem hábitos saudáveis, desenvolva a hipertensão arterial que você não consiga controlar. E o último, a alimentação com muita verdura, com muito legume, com muita fruta, a chamada dieta que para a hipertensão arterial. Essa dieta já foi estudada. É a famosa dieta DASH. É assim que vocês vão encontrar. D-A-S-H, né? Escrita em inglês. E ela funciona justamente dessa forma. É o maior consumo, por exemplo, de azeite. É o maior consumo de oleaginosas. Feijão pode. Ricota pode. Não pode o quê? Embutido. Salaminho. Quanto que tem de sódio no salaminho? Deus me livre e guarde. É muita coisa. Então isso a gente não recomenda, mas existe uma dieta que o cardiologista conhece muito bem, que tem a capacidade de reduzir os níveis de pressão. Em média, uma pessoa com hipertensão que não controla o problema terá uma doença mais grave daqui a 15 anos. Então, preste atenção e tome cuidado com sua saúde.